Voltamos para o bloco final do segundo programa sobre a revisão de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Nossa conversa é com a advogada trabalhista Alexandra Candemil, que apresenta o ponto de vista das empresas. Advogada Alexandra, se o percurso entre a portaria da empresa e o local de trabalho levar mais do que 10 minutos, esse tempo passa agora a integrar a jornada do trabalhador, ou seja, é considerado tempo à disposição da empresa, pela nova súmula que foi editada. E a questão da troca de uniformes, como o TST tem decidido? Foi bem interessante que, ao ler essa nova roupagem da súmula, senti falta da troca de uniforme, porque já é pacífico no Tribunal Superior do Trabalho que toda a troca de uniforme que perpassa ou ultrapassa, no caso, 10 minutos, é considerado como tempo à disposição do empregador, ou seja, eles igualam, seja com efeito da portaria ou troca de uniforme, qualquer outro tipo de atividade, como horas itinere, como horas à disposição do empregador, até porque o artigo 4º da CLT já dispõe sobre esse direito. Tá certo. E o TST também determinou que a sentença normativa proferida por um tribunal pode durar até 4 anos. Isso na ausência de acordo com a convenção coletiva que defina as cláusulas da relação de trabalho de uma determinada categoria. Embora a CLT já previsse esse período, os juízes utilizavam um pouco esse dispositivo. Como a senhora analisa esse precedente do TST? Na verdade, o que o precedente do TST está querendo dizer é que a evolução da negociação coletiva como princípio básico para a criação e normatização dos direitos trabalhistas deveria continuar sendo evoluído em termos de sindicatos que eu digo patronal com o dos empregados. E a sentença normativa, por esse tempo hábil de 4 anos, ele realmente é elevado. Então, o correto qual é? É que as categorias se aproximem para normatizar as novas condições de trabalho sem que haja interferência do Poder Judiciário. Por isso que eu entendo que ela é válida. Advogada Alexandra, há juristas que entendem que os 4 anos da sentença normativa deveriam valer apenas para as cláusulas sociais que se repetem anualmente e não para as cláusulas econômicas, que deveriam ser revistas anualmente, até para que os trabalhadores aí não tivessem acumuladas perdas salariais. A senhora concorda com isso? Eu entendo que toda negociação coletiva ela deve se pautar de forma anual, independentemente do prazo previsto na CLT, que é de 2 anos para acordo coletivo de trabalho. No caso das sentenças normativas, que tenham esse prazo pelo precedente de 4 anos, eu entendo pela grande parte da doutrina trabalhista que os sindicatos dos empregados, juntamente com os sindicatos patronais, devem compor as questões salariais uma vez ao ano. Advogada Alexandra, a minha percepção, e eu gostaria de conferir com a sua, é de que nessa revisão o Tribunal Superior do Trabalho ele retomou em vários aspectos o texto da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Pergunto, o que teria ocorrido? Isso tem a ver com uma mudança de visão sobre o que poderia ser ou não efetivamente objeto de uma negociação coletiva? O que eu vejo com essas novas súmulas, as novas alterações e até cancelamento de outra súmula pelo TST, é um reconhecimento da chamada indisponibilidade dos direitos trabalhistas relacionados à saúde do trabalhador, ou seja, todos aqueles movimentos de flexibilização que atingiam questões de saúde do trabalhador e que não estavam previstos na Constituição Federal, o TST retornou, respeitando a Constituição Federal, mas retornando à lei infraconstitucional. Já nos aspectos em que a própria Constituição Federal ela permite a flexibilização, como, por exemplo, hora extra, que foi a questão da súmula 85 do Banco de Horas, o TST reafirmou via acordo coletivo de trabalho. Então, nesse sentido, é que eu vejo que a leitura das novas súmulas, elas têm como uma classificação de direitos indisponíveis de forma absoluta ou de direitos indisponíveis de forma relativa, sendo o primeiro caso o grande afastamento da negociação coletiva para fim de flexibilizar aquilo que não se pode flexibilizar. Tá certo, mudando um pouquinho de assunto agora, eu gostaria de saber da senhora como é que a senhora enxerga essa questão que foi trazida pela emenda 45 de o dissídio coletivo para ser interposto, ele ter que haver um comum acordo entre as partes.
A intenção do legislador não foi extinguir o poder normativo da Justiça do Trabalho, foi, na verdade, restringi-lo, para que a negociação coletiva, respaldada no artigo 8º da Constituição Federal, fosse cada vez mais culturalmente aceito para a nossa sociedade. Sociedade, quando eu digo, sindicatos patronais e sindicatos laborais. Então, nesse sentido, eu entendo que essa justa composição, ela deve ser feita judicialmente e não necessariamente como condição de ação. Mas esse entendimento está pacificado ou tem muitas vertentes, muitas teorias a respeito ainda? Existem muitas teorias. Cada doutrinador apresenta para nós, operadores do direito, várias teorias de outros. Ou seja, nós temos teorias que entendem que esse acordo deve ser feito como condição de ação, ou seja, se não for comprovado nos autos, o tribunal deve extinguir, sem julgamento do mérito. Há posições, no caso eu me respaldo ao TST, que entende que é um pressuposto processual, consequentemente poderia ser sanado no decorrer do processo, e há uma vertente muito rica, que eu também me filio, da questão do acordo tácito, ou seja, a partir do momento que o sindicato patronal ou federação fosse chamado em juízo e aceitasse o dissídio, estaria consolidado esse mútuo acordo estampado na nova emenda constitucional. Bom, para encerrarmos, o pessoal que está acostumado a construir, para esse pessoal o contrato de empreitada não mudou. A responsabilidade pelas obrigações trabalhistas continua sendo do empreiteiro e não do dono da obra, a não ser, é claro, que se trate de uma consultora ou de uma incorporadora. Mas a alteração da orientação jurisprudencial fez uma ressalva. Isso só vai valer enquanto não for editada a lei específica sobre o assunto. Existe, pelo seu conhecimento, alguma coisa tramitando no Congresso sobre esse assunto? Recentemente eu entrei em contato até no âmbito da construção civil para saber se haviam projetos a respeito dessa nova posição do TST. E eu lhe confesso que até o presente momento eu não recebi nenhum projeto, algo, digamos assim, robusto que eu pudesse apresentar para os telespectadores sobre essa resposta requerida. Advogada Alexandra, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Com essa segunda entrevista, encerramos a discussão sobre a revisão da jurisprudência feita pelo Tribunal Superior do Trabalho. Hoje conversamos com a advogada trabalhista Alexandra Candemil, que apresentou o ponto de vista das empresas sobre o assunto. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!